Oi, tudo bem? Eu me chamo Nicole Torres, eu sou psicóloga do CAPES 2 aqui de Santa Isabel. Eu fui convidada pela Secretaria de Educação e pela Secretaria de Saúde também para falar um pouquinho no programa de saúde da escola. A gente sabe que nesse processo de pandemia está sendo muito complicado voltar às aulas e a gente entende também que o pai auxiliando a criança na escola tem muitos desafios, né? Se um professor que é treinado para isso encontra muitos desafios na hora de ensinar, imagine um pai. Mas assim, a gente está aqui para auxiliar vocês nesse aspecto, né? Eu vim falar sobre saúde mental em casa e eu quero direcionar isso a você, pai e mãe ou cuidador que esteja com essa criança em casa. Uma das coisas muito importantes que a gente precisa falar a respeito disso é sobre acolhimento. Então, se você não sabe ensinar ou você não sabe educar sem gritar ou sem se estressar, acolha isso. A gente entende que não é fácil, mas aqui a gente está dizendo que é possível, né? Uma das coisas muito importantes, e aqui eu tô lendo um direcionamento aqui para vocês, por isso eu olho para baixo. Uma das coisas muito importantes que eu poderia dar como dica: quando vocês receberem a cartilha para fazer a atividade, comecem pelas mais fáceis, para que a criança entenda que a atividade dela não é algo negativo, algo punitivo. Então você pode começar pelas mais fáceis e evoluir para as mais difíceis, ou intercalar, começa a mais fácil, vai para uma mais difícil, depois vai para outra mais fácil. Porque a gente não aprende muito bem sobre pressão e a gente também não aprende muito bem estudando algo que pra gente é aversivo, ou seja, algo que pra gente é negativo, é ruim, é punitivo, né? Então, e também tem, mas assim, depende da criança. Se existem crianças que é preferível começar pelo mais difícil e depois fazer o mais fácil como recompensa, também você pode tentar. O importante é entender que cada criança aprende de um jeito. E que o filho do fulano estuda melhor, o filho do ciclano estuda melhor, isso aí é muito, até doloroso para uma criança ouvir, né? Então, existem crianças que são mais audíveis, existem crianças que são mais visuais, então existem crianças que precisam ver alguém explicando para poder entender, e existem crianças que só apenas ouvindo entendem. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: adeque essa maneira de ensinar para o seu filho. Se você percebe que seu filho não entende vendo ou vídeos ou vendo explicações de umas outras pessoas, tenta explicar com ele através de tópicos, né? Vamos começar falando sobre isso primeiro e explica de maneira mais mastigada, ou seja, de maneira mais fácil, né? Tudo que é rebuscado a criança tem aversão. Por isso que os professores já trabalham muitas atividades lúdicas, para que as crianças comecem a aprender através de coisas que são positivas. Outra coisa muito importante, que eu acho que é até mais importante do que o próprio estudo, tá? A criança, ela aprende de maneira lúdica, ou seja, de maneira em que a gente venha promover atividades recreativas. Então, se você tiver ideias a respeito disso, você pode utilizar ideias recreativas, ideias lúdicas que pareçam brincadeira. Por exemplo, se a gente vai fazer alguma conta, né, matemática, e a gente pode utilizar brinquedos, a gente pode utilizar pedrinhas e coisas que a criança aprenda de uma maneira mais fácil e leve para ela. E outra coisa muito importante: todo mundo, independente da sua idade, sobretudo crianças, precisam de períodos de lazer, de relaxamento, de recreação, né? Na psicologia tem uma área da psicologia que a gente chama de manejo de tempo, em que a gente intercala atividades. Então, eu começo a estudar, por exemplo, 7 da manhã, 7h30 da manhã, eu preciso de um intervalo. Se for para lanchar, se for para ver um desenho, se for para olhar o celular, coisas que trazem prazer e que são boas e leves. O nosso cérebro, ele não aprende se você levar direto, sem intervalos e sem pausas, porque a gente tem processos no cérebro de armazenamento de memória, de raciocínio, de inteligência, e para que isso seja ativado, a gente precisa de períodos para isso, tá? Então eu fico à disposição para tirar dúvidas se vocês precisarem, e como eu falei anteriormente, eu sou psicóloga do CAPES, e no CAPES nós atendemos demandas de saúde mental, ou seja, pessoas com transtorno mental grave.
dentro de casa, quando a gente passa muito tempo de casa, a gente tem que se dar conta consigo mesmo. E muitas vezes a gente acaba entendendo que a gente não está bem. Em processos de irritabilidade, processos de ansiedade, nervosismo, taquicardia, provavelmente pode ser que seja um quadro ansioso. Então eu me disponibilizo para atender vocês também no CAPS, caso vocês precisem, tá bom? Eu agradeço e agradeço o convite também e um bom dia para vocês.